Fala, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal História do Tretes. Esse canal que a partir de agora vai abordar um pouco sobre as tradições do rubro-negro do Paraná, esse clube quase centenário. Vamos falar um pouco sobre as curiosidades, sobre os ídolos e a história, toda a tradição do Clube Atlético Paranaense, o maior clube do estado do Paraná. Eu me chamo Everson, nasci em 15 de setembro de 1990 em Curitiba, Paraná, atualmente moro em Campo Largo, e curiosamente eu nasci quase um mês após o célebre clássico do gol contra do Berg. Para quem não se lembra ou não conhece, na final do Campeonato Paranaense daquele ano, o Atletiba em questão, o Atlético jogava pelo empate no jogo final para ser campeão. O Curitiba ia vencendo o jogo por 2-1 e o zagueiro Berg, coxa branca, foi tentar recuar a bola para o goleiro, acabando por encobri-lo. Esse gol acabou decretando o empate em 2-2 e o título então foi para os lados da Baixada. Eu nasci praticamente um mês após este duelo, né? E eu estudo a história do Atlético Paranaense de maneira amadora há pelo menos 15, 20 anos. Por isso eu gostaria muito de indicar para vocês uma obra, para vocês que não conhecem muito da história do Atlético Paranaense. Essa aqui é uma relíquia e eu tenho muito a agradecer a ela. Se chama Atlético a Paixão de um Povo, do Valério Horner e do Heriberto Ivan Machado, que foram praticamente as pessoas que abriram os trilhos aí para qualquer um que queira pesquisar sobre o futebol paranaense, sobre a história do Atlético Paranaense em si. Então eu recomendo muito essa obra. Eu vou utilizar em alguns momentos, em alguns vídeos, algumas informações contidas aqui também. Embora também utilize também outros autores e volta e meia também algumas outras obras aí acadêmicas sobre a história do futebol paranaense. Nesse quesito a gente já está inclusive muito bem servido. Bom, qual é o principal objetivo desse canal, pessoal? Na verdade são dois objetivos. O primeiro deles, eu percebi que aqui no YouTube nós não temos uma documentação propriamente sobre a história do Atlético Paranaense. Nós não temos ninguém exatamente que fale sobre a história do Atlético. E sobre a história do futebol paranaense também, que em alguns momentos eu vou acabar abordando a história do futebol do Paraná. E nós não temos esse tipo de registro aqui no YouTube. Então, pensando em sanar essa carência, eu acabei então criando coragem, digamos assim, inaugurando então esse canal aqui para vocês. E o segundo motivo, eu tenho percebido que nos últimos tempos, com a popularização do Atlético Paranaense, esse boom, esse crescimento que o clube vem tendo a nível nacional, muitos torcedores acabam aderindo ao Atlético sem, no entanto, conhecer a história do Atlético. E acabam aí achando que o clube nasceu em 2001 ou que a gente nasceu em 95, coisas nesse sentido, acabam desconhecendo um pouco a nossa história mais longínqua, Como eu falei, um clube quase centenário. Então não é bom que a gente se prenda só a essa fase mais moderna do clube, sem conhecer as nossas origens, sem conhecer de onde nós viemos. Já diria José Mendes, aquele que apaga o próprio rastro acaba ficando sempre sozinho. Então não é bom que a gente dê as costas ao passado, É sempre bom a gente mergulhar nessa história, é sempre bom nós aprendermos um pouco mais sobre aquilo que nós amamos. E como nós amamos o Atlético, nada melhor então do que conhecer um pouquinho mais sobre a história do rubro-negro. Tá certo? Então a partir de agora nós conto com a sua audiência para que a gente possa fazer crescer esse canal. Então por favor compartilhem, deixem seu like aqui, espalhem a sementinha aí na torcida rubro-negra para que esse canal possa crescer cada vez mais e mais. O primeiro tema que será abordado será o Atletiba. Então eu vou colocar para vocês mais à frente uma série de vídeos falando sobre o Atletiba. Você sabe como é que surgiu essa rivalidade entre Atlético e Curitiba? Da onde que ela vem? Será que simplesmente o Atlético foi fundado em 1924 e magicamente os dois já estavam sagrados rivais? Ou é uma história um pouquinho mais antiga? Vamos se aprofundar um pouquinho mais? Tá a fim de saber? Então fique ligado que em breve nós vamos entrar aqui com a história do Atletiba. Tá ok? Salve, nação rubro-negra. Um abraço a todos. Saudações rubro-negras.